Eu sou Rosário, sempre tive uma grande curiosidade por perceber como é que podemos ser melhores pessoas, como é que podemos melhorar a nossa interpretação da vida e a possibilidade de podermos controlar esse processo. Senti sempre que tinha algumas fragilidades ao nível da timidez, da falta de confiança, também de alguma organização, e não sabia muito bem a quem recorrer. E foi numa sessão em que estive, que não foi propriamente direcionada para o coaching, foi para a meditação, de que não gostei muito. Não. Mas gostei da forma como falava connosco e como nos puxava, e percebi que possivelmente seria um caminho que gostaria de percorrer. Neste processo, depois de contactar o Emanuel e de não o conhecer até muito bem, não é? Tinha algumas referências, e acreditei na pessoa que me deu as referências, porque é uma pessoa muito sensata, e então recorri e comecei a ter algumas sessões. Eu acho que a grande mais-valia do Emanuel em si, não é? E acho que a grande diferença neste tipo de trabalho tem a ver com a própria pessoa que transmite, e eu acreditei nas pessoas. É a disponibilidade do Emanuel para ouvir, sem pressa e sem grandes paternalismos, porque há muitas situações em que as pessoas querem colocar a mão em cima da cabeça e quase que é despachar o assunto. E o facto de ser essa perspectiva sem grandes paternalismos, o que é mais dura, mas de qualquer forma acho que é mais objetiva, e eu gosto dessa objetividade, de perceber realmente o que é realmente o porquê das coisas, de nos fazer pensar nesse porquê. E é esse fazer pensar nesses porquês e essa conversa que nós temos em tão alto para connosco próprios, não é? Quase a conversa do eu para eu. É esse eu para eu que nos faz, que nos permite organizar as nossas ideias, clarificar os nossos medos, perceber porque é que eles aconteceram, as nossas paixões, os nossos sonhos. E o facto de os ouvir em tom alto permite também, não sei, provavelmente arranjar a coragem para nos assumirmos e para nos comprometermos com esses objetivos que ouvimos, não é? Eu faz-me lembrar um bocadinho esta perspectiva, quando nós programamos uma viagem e temos um determinado destino. E esse destino está lá sempre, apesar de todo o trajeto, apesar do vento, das tempestades, etc., nós vamos focados e chegamos lá. Pronto. Ao nível pessoal, foi isso que eu senti. Do ponto de vista do nível da organização, é uma associação empresarial em que sou secretária-geral, e achei que o momento atual de alguma crise no associativismo, que era interessante, acho que este método de chegar ao foco, aos problemas, etc., que era interessante fazê-lo passar para cá para uma redefinição. E então trouxe este tipo de serviço, é um serviço de apoio para a organização. E entretanto toda a gente à volta da organização tem passado por este processo. Viver o nosso propósito, não é? Neste caso é a organização, e viver o nosso propósito de estarmos na frente, em vez de sermos seguidistas. Ou seja, é de colocar o foco na mudança, de sermos responsáveis pela mudança e não o foco na reação à mudança. É isto, e este processo aqui, em termos de organização, está a meio, ainda vai ter um percurso que possivelmente nunca irá acabar, porque ainda falta muito tempo para a reforma, por isso ainda é necessário muito trabalho para ir à frente, porque a mudança é constante, os desafios são constantes,
e a nossa preparação também tem que ser constante. Sim, recomendaria. E recomendaria porque eu acho que neste aspecto, neste tipo de apoio, não há desvantagens. Acho mesmo que não há desvantagens. A única desvantagem é nós perdemos algum dinheiro, algum valor que podemos atribuir, mas não acho que seja nada de extraordinário para as grandes possibilidades que poderemos ter. Nem que seja autoconhecer-nos. E nesse autoconhecimento já tiramos daqui uma série de informação que podemos ir repescar de cada vez que precisamos de fazer essa ponderação. Sim, o processo traz-me novas ambições e novos desafios e traz novas perspectivas de encarar, e isso para mim é muitíssimo bom quando eu ouço novas perspectivas. Acho que faz-nos crescer imenso. Esse crescimento, muitas das vezes, lá está, permite-nos avançar ou termos maior conhecimento de nós próprios. Mudou a determinação, sim. Sinto-me muito mais determinada, mais focada. Mais organizada e mais organizada mesmo na leitura que faço dos outros. É uma percepção mais neutra, mais de perceber o que é que aquilo me interessa para crescer ou aquilo que não me interessa. Antes não tinha tanta a noção da influência que os outros tinham sobre mim. Pensava que era mais tranquila. Pensava que estava mais resolvida. Mudou a percepção do ter que... Mudou-me no sentir que... na determinação, na autoconfiança, sim, sim.